Ok, pessoal. Vamos pensar aqui agora comigo num dependente químico. Você, quais são os principais problemas hoje na dependência química, tá? Olha, olha olha que mercado, pessoal. Olha que mercado que eu vou falar para vocês, tá? Ah, olha que mercado. hoje eu presto voluntariamente serviços gratuitos, voluntários, numa das clínicas, das poucas clínicas do Brasil hoje, que é remunerada pelo governo pelo padrão de qualidade. Tá? É uma clínica, o SOS Vida, é uma clínica cristã, e aqui no Rio Grande do Sul, não quero falar bobagem, não sei se não é a única ou se tem mais uma que são remunerados aí pelo próprio Estado para cuidar de dependentes químicos, e ela é gratuita. Tá? Mas para vocês entenderem. E olha, onde eu quero chegar com esse ponto? Eu quero chegar que é essa clínica que eu ajudo as pessoas gratuitamente como voluntário, ela é uma referência em tratamento de dependentes químicos. Veja bem, ela não é qualquer coisinha, ela é uma referência, tá bom? Ok. E nessa clínica, que é uma referência, nós tínhamos, espero eu, mais de 90% de reincidências. Mais de 90%. Aí, qual era meu objetivo, então? Meu objetivo é eliminar o índice de reincidência. Tá? E olha que ouro, vocês têm ouro nas mãos. Se vocês aprenderem a eliminar índice de reincidência, imagina, se você consegue baixar de 90 e poucos por cento para 70, 80, você já começa a aparecer em tudo que é jornal, entendeu? Já começa e é esse o ponto. Eu acho, olha, claro, meu foco é 100%, né? Mas eu tenho que focar em 100, se der 50, 40, 60, né? Se eu conseguir diminuir 10, 15, 20, é alguma coisa, mas eu estou focando em 100. Mas só para vocês entenderem, 90 e poucos por cento, então 94, 96% retornam. Saem da clínica e retornam. Quais são os dois padrões? E esses padrões eu quero que vocês gravem, eles valem para tudo. Eles valem para qualquer tipo de dificuldade, padrão limitante, vale para tudo. Primeiro padrão, gravem isso. Vou falar de dependentes, mas servem em outros contextos. Olha só, primeira coisa, o dependente químico, ele sai e ele volta para os mesmos amigos, mesmos relacionamentos, mesmos locais, entendeu? Primeiro erro que ele comete, ele volta para a vida anterior. Aí o que acontece? Ele recorre, ok? Por quê? Porque até tem um termo teológico que fala conversão, né? O que é conversão? Mudança de atitude. O foco não tem nada a ver com nossa fé nem nada aqui, né? Mas o que eu quero te dizer é que é uma mudança, é necessária uma mudança de atitude. Ele não pode voltar. O primeiro erro, não pode voltar para os mesmos amigos, para os mesmos relacionamentos, para os mesmos locais. Ele não pode fazer isso. Porque se ele fizer, ele vai recorrer, tá? Agora, se ele não voltar para os mesmos locais, amigos, relacionamentos e tudo mais que ele frequentava, se ele, né, isso vai resolver 100%? Não, é metade. Eles perguntam na clínica lá, isso resolve? Não, só metade. E a outra metade? A outra metade é você aprender a construir o futuro que você quer experienciar e andar passo a passo na construção. Porque independente de ele não voltar, olha só, independente da pessoa não voltar nos mesmos relacionamentos, nos mesmos ambientes, nos mesmos bares, locais e amizades que ela tinha, independente disso. Se ela não assumir uma postura de protagonista, se ela não aprender a ser protagonista da sua vida, a frustração, a não inclusão, os resultados limitantes, todos aqueles problemas, né, que ela tem por ser coadjuvante na sua própria vida, vão fazer com que ela se frustre. E qual é a fuga dela? Para quem é droga, para quem é prostituição, para quem sei lá, jogatina, compulsão alimentar, etc., vai para o refrigério da alma dele, entendeu? Então, esses problemas, ou seja, qual é a sacada para que haja uma efetividade em evitar a recorrência de um dependente químico e de qualquer outro padrão limitante? Além disso, construir o futuro que ele quer experienciar como protagonista. Então, ele tem identidade, ele tem recursos, ele sabe construir, ele sabe se incluir, ele sabe lidar com as intempéries, ele aprende a ter inteligência emocional, inteligência cognitiva. Esse é outro ponto importante que eu acho bem legal aí do que nós estamos aprendendo e ensinando na autogestão. Inteligência, tem muita gente ganhando milhões aí com inteligência emocional. Oi, Lucas, não está me ouvindo? Oi. Ah, tá.
Então vamos lá. Tem muita gente ganhando milhões. Todos estão ouvindo? Todos? Estão ouvindo? Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Tem muita gente ganhando milhões com inteligência emocional, mas ninguém falou o seguinte, que inteligência emocional, ela não é sustentável sem inteligência cognitiva, entendeu? Só que o pessoal talvez não saiba, talvez eles não saibam. Não adianta, por exemplo, eu dar todos os recursos de inteligência emocional para você, para que você resgate o eu, quebre o estado, só que em contrapartida, tudo bem, eu quebrei o estado, resgatei o eu, mas eu voltei a ter, digamos, a falta de protagonismo, eu voltei a ter as frustrações porque a minha vida não anda. A pessoa vai recorrer. Então, se eu quebro o estado, se eu resgato o eu, se eu aprendo uma série de recursos ali de como dialogar, de como usar o estado de ego adequado numa comunicação, de como administrar os meus sentimentos. Quer dizer, tem muita coisa que nós temos para falar aí, nós vamos falar. Tudo isso. Mas se eu não construo ações que me levem na direção que eu preciso ir para me sentir incluso, para gerar essa alavanca, para gerar realmente a autoestima, a capacidade de eu entender que eu sou capaz também, realmente as frustrações vão me levar à recorrência. Então, não importa o padrão, é o mesmo, tá? Metade é resolver essas questões, né, do dependente e das outras pessoas também. E a outra metade é qual? É fazer com que eles se tornem protagonistas e tenham total habilidade de construir o futuro que eles querem experienciar. Se não, a frustração, ao ser coadjuvante, não conseguir conquistar, avançar, se incluir, não conseguir mostrar que ele é. Porque, olha, vamos parar um pouco para pensar. A pessoa já, às vezes, alguns aí, dependendo do tipo de pessoa, já teve tantas perdas, né? Falando em dependência química, por exemplo, a dependência química ela gera tantos transtornos, tantas perdas, tantas coisas horríveis muitas vezes, né? Aí ele sai desintoxicado de uma clínica, por exemplo, e ele mesmo que ele decida não retornar os mesmos amigos, relacionamentos, padrões aí, locais, mas daí ele sai e ele dá de cara com uma realidade dura, que ele não se inclui, que ele não consegue ter autoestima, que ele é um ex-adicto, que ele é menos que os outros, porque ele tem que se cuidar muito mais que os outros, quer dizer, uma série de outras coisas ali, né? Então, o fato de ele ficar coadjuvante num mundo que cada vez mais está se tornando exponencial, o fato de ele não avançar, não conquistar, não saber lidar com os problemas, sem dúvida alguma vai fazê-lo recorrer. Volto a dizer, o padrão é o mesmo em outras áreas. Então, quando a pessoa ela se empodera, ela se sente apta, capaz para construir, então, o que ela quer e ela se sente habilitada para lidar com as situações e mostrar que ela pode ir e ser, experienciar e construir e fazer acontecer e deixar um legado extraordinário tanto quanto qualquer outra pessoa, que é a segunda parte do processo, a tendência é que nós voltemos àquela frase do Viktor Frankl, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E outra coisa importante, quando esse movimento ele é colocado em prática, quando